Olá, meus amigos. É com grata satisfação que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar a respeito de um assunto polêmico. Só que hoje, graças a Deus, eu não estou sozinho. Estou acompanhado de um grande mestre, inclusive, autor desse livro aqui. Espera aí que a luz não está deixando ver. Aí, as universidades são os tumores da sociedade. E eu estou falando do professor Itamar Silveira. Mas antes de eu colocar ele aqui na tela, você que pode estar vendo agora esse vídeo e você que vai ver depois, não deixe de comentar, não deixa de compartilhar, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos, compartilha com todo mundo. Compartilha até com aquele seu colega esquerdista lá da faculdade, seu professor esquerdista. O intuito é sacudir mesmo, é provocar, é buscar esfregar a verdade na cara do povo. Então, nos ajude, se você ainda não é inscrito, se inscreva também no canal do professor Itamar Silveira, que ele vai apresentar daqui a pouco. Vou colocar o professor Itamar aqui na tela, eu mesmo vou colocar, porque a gente não tem equipe aqui, a gente faz tudo por conta. Professor Itamar Silveira, seja bem-vindo. Quem é esse velho que está do seu lado aí? É a internet faz isso com a gente. Acho que é, né? Porque eu era bem novinho, até agora há pouco, agora fiquei velho. Boa noite, caro Christian, colega de bancada lá da Rádio Vida. Já que você citou meu livro, né? Olha, fazer igual aquelas promoções daquelas lojas que fazem propaganda, né? Os 2.000 primeiros que ligarem vão receber, né? Então, eu só posso oferecer os 10 primeiros que ligarem, eu farei um preço especial, R$ 50 com frete pago por minha conta, porque eu só tenho 10 desse aqui, que acabou, eu fui olhar hoje. Mas Tem que fazer mais. desse aqui eu tenho bastante. Ó. É que até o fim, eu só vou fazer depois de que virar o ano, porque até o final do ano o livro pertence ainda à editora, o direito autoral, né? Então, no ano que É que vem... você está mexendo nele também, não dá? Não, estou fazendo um outro em cima desse aí, né? Mas vou continuar, mas esse aqui vai continuar também, só que ele vai ser meu, né? E por enquanto ele está até o dia 31 de dezembro, ele pertence à editora. Então aí eu posso ter um custo mais barato. E É isso aí, aí, meu professor? caro Cristian. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, não somente na Rádio Vida a gente tem comentado assuntos polemíssimos, mas aqui também, no nosso canal do YouTube, a gente vai introduzir alguns conceitos de extrema polêmica, principalmente por conta de alguns acontecimentos que ocorreram ao longo dessa semana. Tem um pessoal entrando aí já, quem está nos assistindo, não deixe de comentar e de compartilhar também. Já vou dando satisfação, que eu tenho que olhar aqui para a minha direita, porque eu sou o moderador, o host da sala, então eu que vou mexendo em tudo aqui, colocando imagem, coloco legenda depois, coloco o título do vídeo, aqui é tudo comigo, professor. Infelizmente ainda não tem. Só não estou achando o link aqui para eu entrar. Como é que está o link aí? O link do YouTube, É. eu vou te enviar no seu PV agora, tá lá no seu WhatsApp, inclusive já estou compartilhando nos grupos aqui também, disparando para o pessoal. Aí, ó, mandei no seu privado aí, professor. Okay. Bom, eu vou jogar na tela aí, professor, uma imagem que é de arrepiar os cabelos do chão da barbearia. Essa eu aprendi contigo. Inclusive, é um acontecimento recente e vai nos mostrar, e também faz jus ao título do seu livro, né? É um assunto que está extremamente ligado a ele. Olha só, se liga na imagem aí. Eu sei que a imagem é um pouco forte, mas é para ser forte mesmo. Tá dizendo que essa historiadora, esse camarada aí, protagonizou uma performance erótica durante uma palestra numa universidade federal lá no Maranhão, ou seja, numa escola pública. Então, as pessoas bancaram essa palestra, esse show de horrores, com o dinheiro do contribuinte, com o meu dinheiro, com o dinheiro do professor Itamar, com o dinheiro das pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois também. Professor Itamar, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Quero dizer, eu tenho uma visão bastante cética a respeito, né, desse tipo de performance, né?
Até esse assunto apareceu na rádio, e aí eu acabei não comentando, né? O Cláudio esqueceu de passar, eu acabei não comentando. Mas eu sou muito cético quanto a isso, né? Eu acho que é bom essa gente fazer isso mesmo, sabe? É revelando o que essa gente é, o que a universidade, o que são as universidades. E ela deu essa palestra não só na Universidade Federal do Maranhão, mas deu também numa Federal da Bahia, deu numa outra estadual. Então, provavelmente depois dessas cenas publicadas, ela não vai faltar para ela convite para dar aula, para dar palestra nas universidades, né? Então, ela acaba se promovendo, se torna um ícone, né? Porque ela tem aquele papel de vanguarda, né? Aquele que faz primeiro, que vai à frente, né? Sim. Agora, do ponto de vista do conteúdo da palestra em si, eu não faço uma crítica moralista, não. Eu acho que isso é um negócio feio só. Esse povo das universidades que se engaja nessas performances, se tem uma coisa que essa gente não é erótica, né? Então, esse é um tipo de gente, inclusive, que logo se intitula que é pansexual, né? O que é o pan? Que pega qualquer coisa, cachorro, cabrito, homem, mulher, bicicleta, árvore, né? Geralmente são pessoas que se intitula isso, são pessoas mal-sucedidas, né? Muito mal-sucedidas no campo dos relacionamentos. Porque, digamos assim, se você é uma pessoa apta para fazer qualquer trabalho na sua vida, óbvio que você vai fazer qualquer trabalho, você faz, mas você vai fazer tudo mal feito, tudo isso é ruim. Então, ninguém vai ter capacidade de fazer um cálculo para edificação de um prédio se ele faz tudo, ele requer uma certa concentração. Então, eu tenho assim muito descrédito quando esse povo trabalha nessa perspectiva, né? É PAN, tá se expondo, é um povo erótico que tem, digamos assim, que vive pelo prazer, né? Até tem aquele nome científico, como é que chama? Esqueci agora. Não, a pessoa que vive pelo prazer, né? Então, Hedonismo? até no livro. O Oi? hedonista? Hedonismo, né? São hedonistas. São nada. Que esse povo. Até me lembro que uma vez eu participei de um podcast com dois pastores, inclusive, em São Paulo, e aí eles ficaram assim, um pouco desencantados, né? Porque trabalhava um pouco nessa perspectiva de que o povo da universidade, por exemplo, vive para o prazer, né? Dá a impressão assim, que eles passam uma imagem que eles vivem transando, né? Oba! Orgasmo manhã, tarde, noite. Mentira! Aquele povo não feio, sequelado, não pega ninguém. Né? Então, assim, se tem. Eu gosto de brincar com esse tema, inclusive. Né? Você quer saber quem tem uma vida. Se for comparar uma vida sexual ativa com o pessoal da universidade, vai em qualquer igreja evangélica, congregação cristã, Assembleia de Deus, é lá que você vai achar pessoas que têm uma vida sexual ativa, porque pessoas que dormem na hora certa, têm uma alimentação razoavelmente correta, levanta na hora certa, não usa droga, né? Então, a capacidade para você desenvolver um trabalho e também a capacidade sexual depende de uma vida regrada. Então, aquele povo daquela vida desregrada, que tem uma vida desregrada, se tem uma coisa que... Olha, eu sei do que eu estou falando, não tem lugar de fala. Convivi só como professor 28 anos na universidade pública. Se tem uma coisa que esse povo da universidade não faz, é sexo. Garanto, esse povo não faz. Eles falam muito, pode até conhecer por livro, mas no dia a dia, um povo sequelado que nunca pegava ninguém. Eu passei por todas as etapas nas universidades, conheço essa gente. Geralmente pessoas mal cheirosas, né? Um pouco avesso à higiene, uma boa parte bastante envolvida em produtos entorpecentes. Então, esse povo vende uma imagem de erotismo. Olha, nós vivemos do hedonismo, né? Nós somos é nada, é um bando de frustrado que tenta vender uma imagem que não é papo de adolescente. Então, você é mais novo que eu, mas você deve ter frequentado deve ter tido uma fase em que o adolescente, né, de 13, 14, 15 anos, 16 anos, até os 17 por aí. Na minha época,
era uma fase que os meninos, nessa fase, como diz popularmente, não pegava ninguém, né? Então, o que o cara fazia? Se ele passasse um final de semana em outro lugar que o amigo não via ele, aí ele chegava contando assim que ele pegou Uma geral, né? pegação total, né? Mas era tudo mentira, ele que inventava, né? Então, é tudo mentira. Igual esse povo da universidade também, não? Tem um ou outro lá que é um pouco, ou outra, né? Que é um pouco mais versado no negócio, mas, no geral, é só discurso, é propaganda enganosa. Professor, eu não sei se você acompanhou esse caso, mas eu acho que o título da música, entre muitas aspas, que essa pessoa cantou enquanto rebolava desse jeito no auditório dessa faculdade federal, faz jus ao tipo de educação que nós temos no nosso país. É lógico que eu não vou falar a mesma palavra que essa pessoa falou, mas da forma que eu vou falar, todo mundo vai entender. O título da música e o título da palestra era Educando com o Seul, a capital da Coreia do Sul. Esse era o título da música. Inclusive, diz respeito a um álbum, salvo engano, é um álbum desse tipo de gente aí, que se chama Traveco Terrorismo. Então, veja bem, né? Vivíamos em uma época clássica, onde os grandes homens prezavam pela boa educação, prezavam pelo conhecimento específico e versado mesmo das ciências naturais, das ciências exatas, e agora, em pleno século XXI, onde há 50 anos atrás, talvez alguém poderia dizer que nós teríamos carros voadores. Lembra esse daí? Eu tenho certeza que é da época do senhor, já não é da minha época, né? É o Jetsons, onde era uma família extremamente futurista e assim por diante. Mas agora, na Universidade Federal, onde deveria ser o palco do saber, onde deveríamos ter debates saudáveis para o crescimento intelectual da nação, onde futuros ministros sairiam de lá, nós temos um suposto professor rebolando e dizendo que ele educa com o CU. Olha só, que tipo de educação é essa, né? Então, Cristian, eu acho isso de mau gosto, isso é coisa de mau gosto. Esse tipo de postura não cabe nem no lupanário, né? Nem no lupanário não fica bem. Inclusive nesse formato que essa senhora ou senhora aí fez, né? Então, eu acho que às vezes a gente acaba dando muita relevância para algo que é irrelevante. Então, a gente acabou dando muita importância e fez o merchan dela, né? O Sim. merchandising dela foi feito. Quando, na verdade, isso é algo irrelevante. E aí vem uma questão, né? Quando você levanta, mas é a universidade que deveria. Não, a universidade é para isso mesmo. Nunca crie esperança nas universidades. E não é de agora, não. Eu entrei na universidade como aluno, meu primeiro curso, eu entrei em 83 no curso de História, 82, 83, já era um lixo. A universidade ela nunca foi o locus da ciência. Tem cientista lá dentro? Tem, mas é o fora da curva. A curva é o lixo. A curva é, inclusive a área de humanas em especial, é o lixo, não é diferente. Então, a universidade nunca espere que ela vai estar discutindo uma coisa profunda. Até porque, quando vamos pensar bem o que seria isso. A ideia que às vezes suscita em algumas pessoas, né, que lá nos laboratórios da Universidade Federal estaria gestando alguma coisa. Isso é uma visão estatólatra, isso é uma visão socialista. Numa universidade pública, portanto, laboratórios públicos, de lá não vai sair nada. Não vai sair, não é para sair. Então, essa ideia que a gente tem que a universidade seria ou deveria ser o local da ciência está equivocada, ela não é. É uma entidade estatal. Porque se não fosse assim, olha, a União Soviética seria uma potência. A única coisa que a União Soviética conseguiu se desenvolver foi na fabricação de armas, que a gente achava que eram armas moderníssimas, né? E agora, enfrentando a frágil Ucrânia, a gente está vendo que nem para isso ela tem capacidade, né? Então,
que eu queria frisar assim, não acho que a universidade, ao mostrar as nádicas da Tertuliana Lustosa, está fugindo do seu propósito. Ela nunca foi melhor do que isso, né? Mas o É senhor isso. diz isso em relação às universidades públicas ou a todo e qualquer tipo de universidade? As privadas são mais sérias porque precisa de receber mensalidade. Então, quando você tem uma coisa muito zoado, aí assim, bom, se é um negócio muito zoado, eu não vou lá, né? Se eu não vou lá, eu não pago. A universidade pública, ela deita e rola porque ela não depende do cliente. O cliente dela é apenas um ser, é um parasita, um folgado que passa por ali, como eu também estudei na universidade pública, né? Fiz o mestrado na universidade pública. Na minha universidade, quando eu fiz até a metade do curso, era pública, mas tinha mensalidade para pagar. Né? Depois, o babaca do Álvaro Dias tirou o valor das mensalidades, aí ficou gratuito, e o mestrado eu fiz em universidade gratuita e tal, mas, digamos assim, o que eu quero chamar a atenção é que a pública é mais esculhambada do que a privada, mas não acha que a universidade privada seja um primor, não. Por quê? Porque os professores que estão na universidade privada saíram geralmente da universidade pública. E na universidade privada, a censura é pior do que na universidade pública. O que eu fiz na universidade pública, eu não poderia ter feito na universidade privada. Por quê? Porque o diretor recebe uma crítica de alguém da cidade, ele vai lá e demite o professor. Óbvio. E na universidade pública, você sabe como que é, tem um processo administrativo. Então, primeiro você tem que fazer uma denúncia contra o professor, aí vai uma sindicância, se a sindicância detectar que tem algo problemático, vai para um inquérito administrativo, e o inquérito administrativo você tem, digamos, um espaço de defesa. Então, é algo complicado. Tanto que eles nunca me demitiram, né? E só mover o processo administrativo contra mim, no final, já que eu já estava quase para me aposentar. Foi em 2016 que moveram 2 processos contra mim, que era infundado, não tinha nada, tanto que eu não tive nenhuma condenação, né? Mas antes disso, eles nem tinham coragem de mexer. E não era falta de me odiar, é porque é complicado. Inclusive, tem uma coisa, só para adiantar um pouquinho, Christian, algumas pessoas de uma ingenuidade ímpar falam assim, não pode ter estabilidade na universidade pública. A universidade pública tem que ter lá demissão sumária em caso de determinadas falhas e tem que ter aquilo, até que o Milei está querendo fazer na Argentina, que é prova de aptidão, né? Cada funcionário tem que fazer. É a maior idiotice se colocar isso aqui. Porque quem vai cair fora das universidades públicas, por exemplo, é todo o pessoal de direita. Então, tem gente que fala, não pode ter... Não, todo serviço público tem que ter estabilidade, sim. Isso é obrigação. Você não pode ficar à mercê de alguém que discorda de você demitir você. Por quê? Porque não é o teu chefe que paga o teu salário. Quem paga o teu salário é o contribuinte. Então, precisa ter regras rígidas na hora que você vai entrar, concurso público, candidato, por exemplo, professor se submete a uma banca com 3 professores. Na minha época, inclusive, era prova pública, a sua prova escrita ficava posta num edital para todo mundo ver, né? A aula didática todo mundo poderia assistir, 3 professores ficavam te avaliando. Então, você tem uma prova pública para entrar, e depois, se você for sair, você tem que passar por um critério semelhante. Então, esse fim de estabilidade do servidor público é dar a chave para os petistas perseguir todos aqueles que não são do PT. Então, assim, é de uma ingenuidade astronômica. Né? Então, o Estado tem que encolher o tamanho dele, mas não adotar princípios semelhantes do que ocorre na iniciativa privada, como contratação ao bel prazer do chefe de plantão e demissão sem um devido processo administrativo. Então, tem que ser desse jeito que está no jeito correto. Tá? E prova, você imagina se coloca para ver prova de aptidão, quem é que vai ser demitido com essa prova de aptidão? Todo mundo que discorda
do lulismo, do lulopetismo, porque as bancas para fazer essas provas de aptidão podem ser formadas com essa finalidade. Assim como já fizeram, a banca para entrar na universidade agora, num concurso, se hoje eu não entraria, nenhuma universidade pública me contrataria. A propósito, eu me inscrevi num teste seletivo que tinha no Sistema S, que tinha em Taubaté, que eu acho que é no Senai. O meu perfil era muito mais do que a vaga existente. A vaga existente exigia muito menos, inclusive a questão de ensino à distância, né? Eu fui professor do ensino à distância, tenho livro publicado para o ensino à distância, com toda a experiência que eu tive de chefia de curso de 20 anos, chefia de departamento, né? Então, membro de... Onde que eles me reprovaram? Na inscrição. Eles não deixaram, reprovaram na inscrição. E a minha amiga que mora aqui, inclusive em Taubaté, que tem um currículo bem menorzinho do que o meu, ela passou na primeira fase. Aí, depois, na segunda fase, eu não, fui reprovado na inscrição. Então, assim, tem uma parte da direita que é muito ingênua, acha que não, tem que apurar. Como dizia antigamente, na época do Bolsonaro, o Bolsonaro tem que trocar os reitores das federais, colocar reitor conservador. Isso é prova de ignorância. O cara não tem a menor noção de como funciona uma universidade. A universidade ela funciona a partir dos sovietes. Universidade, tudo é conselho. Conselho de departamento, conselho de centro, conselho de ensino e pesquisa, conselho universitário, conselho de administração. Então, é tudo colegiado. Se colocar um reitor de direito na universidade, você vai desgraçar com a vida dele. Só um desumano Não vai ter poder nenhum, né? Ele não teria poder nenhum. Poder nenhum. Mas, o professor, eu até tinha separado uma imagem aqui, isso já não se tratando de universidades, mas de escolas públicas do ensino médio. Esse Pop Time é um perfil de esquerda e eles estavam comemorando o fato do Ministério Público estar investigando a reunião de adolescentes para orarem, né? Ali nós temos adolescentes católicos, evangélicos, pessoas que se reuniam no período do intervalo para fazer a sua reunião de fé, né? De oração, cristão, evangélico. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu já era cristão, e nós oferecemos uma vez para a diretora da escola que eu estudava, aqui em São José dos Campos, para realizarmos algumas reuniões evangélicas na hora do intervalo. E só faltou aquela mulher me abraçar. Ela falou, nossa escola precisa, o índice de violência é muito grande, inclusive tinha muita violência mesmo, já teve até aluno que saiu em coma, perdeu um membro do corpo por conta da violência, além de tráfico de drogas e afins. Ela sabia da situação da escola dela. Mas hoje parece que o negócio está estreitando cada vez mais, né? Tudo aquilo que deveria ser positivo tem sido taxado como negativo. Então, se no ensino médio está assim, nas universidades estão muito piores. E lendo o livro do senhor, por diversas vezes eu pude identificar isso, né? Principalmente pela experiência que o senhor tem, são 28 anos que o senhor disse, né? Dentro de universidades, a gente vê que esse processo de degradação, ele não é por acaso, mas a universidade ela tem o intuito de formar pessoas, mas não formar no sentido positivo, eu digo militância mesmo. Idiotas úteis, pessoas que estarão à frente, na vanguarda da luta revolucionária contra a igreja, contra a família, contra os valores ocidentais, não é isso, professor? Inclusive um bando sequelado, né? Um bando sequelado. Quanto mais sequelado o cara for, mais prestígio ele tem. Me lembro de um garoto lá de um outro curso, não era do meu curso, o garoto era absolutamente sequelado. Ele tinha um apelido de híbrido, mas ele era assim, uma pessoa muito difícil de lidar, ele era antissocial, e eu sempre via ele com certo medo, assim, de repente esse cara tem
um rifle, né? Tem uma pistola, né? Que é aquele tipo muito estranho. E um dia ele foi extremamente agressivo com o professor lá do curso dele, e porque o professor falou que ele ia apresentar um seminário, ele se recusou e xingou o professor. Na semana seguinte, o professor procurou ele e montou um projeto de pesquisa para esse menino. Então, assim, aquele Thomas Schumann, o Yuri Bezmenov, né? O Thomas Schumann, nome ocidental dele, ele já dizia que na década de 50 CIA não, a KGB infiltrava dentro das organizações católicas e nas dioceses e dentro da hierarquia da Igreja Católica, para na hora que for fazer a seleção de novos membros para entrar no seminário, para depois se tornar padre, já era escolhido as pessoas que fossem dar problemas para a igreja, né? Primeiramente, aqueles que tivessem uma percepção mais ou menos assim, que fosse pedo, né? Depois, homo, e se não fosse o suficiente, aquele cara que tem o estilão do pegador, do pega geral. Porque era alguém que queria trazer problema dentro da igreja. O cara poderia ser um bom cidadão, mas dentro da hierarquia da igreja daria problema. Pois esses é o que eram geralmente recrutados para passar no concurso do seminário para poder ser alguma autoridade eclesiástica, né? Então, da mesma forma, se faz isso nas universidades. Então, aquelas pessoas mais problemáticas que geralmente são convidadas para fazer um projeto de pesquisa, e aí, rapidinho, ele vai estar fazendo doutorado. Como a internet chega em todo lugar, então preciso tomar muito cuidado. Uma coisa, mas eu me lembro de um garoto que fez um curso lá muito parecido com o meu na minha universidade, e ele tinha um apelido de sequela, porque o cara era assim, era sequelado mesmo, assim, daquele que não conseguia construir uma frase original dele, ele não conseguia fazer uma frase original. E esse rapaz, a última vez que ele, desaforado, ele me odiava, xingava nas minhas postagens que tinha no Facebook, e ele ainda contou que ele estava fazendo doutorado em História na Universidade de Ouro Preto, já tinha passado pelo mestrado, fazendo doutorado, e estava dando aula em uma universidade federal no estado do Mato Grosso, não sei qual que era, mas ele não lembro, ele falou, né? Então, alguém assim, sem menor capacidade, né? Eu tenho um amigo que deu aula para ele, que passou ele porque disse que ele não merecia ter aquele aluno na sala, aquele aluno mala na sala dele, porque ele não conseguia entender. Então, há uma preferência pelos idiotas mesmo. Então, essas pessoas, e aí essas pessoas acabam sendo fiéis, né? Porque essas pessoas mais limitadas, elas são muito fiéis àqueles que dão uma oportunidade, viram cão de guarda. Então, o professor malandrão mais velho também geralmente é meio sequelado, né? Dá ordem para ele, ele vai cumprir essas ordens. Então, digamos assim, a saída para essa emboscada que nós estamos vivendo é uma saída muito difícil e, digamos assim, tem coisas, Christian, que não dá para consertar, né? É a espécie do cristal quando trinca, né? Tem como consertar um cristal trincado. Então, tem instituições que elas são irrecuperáveis. Tem que... Eu não sei a solução. Eu sou igual aquele médico que só detecta o problema, eu não sei dar o remédio, né? Mas eu sei detectar qual é a moléstia que você está cometido dela, né? Então, é esse o impasse que temos hoje nas universidades. E aí vem uma coisa muito séria, até eu desenvolvo no livro aqui, né? Você deve ter visto ali o funil que é a universidade. Porque o que a esquerda fez? A esquerda trabalha disso desde a década de 80, quando eu entrei na graduação, a esquerda já trabalhava com isso. As universidades passaram a ter mais exigência
passaram a contratar professores com mais titulação. Eu me lembro, quando eu fui contratado em 1991, o pré-requisito era estar matriculado no programa de mestrado. Hoje, ninguém que não seja doutor e que não tenha boas publicações não passa na peneira do concurso na inscrição, para você ter uma ideia. Você já é reprovado na inscrição, né? E o que a esquerda fez? Criou a pontuação em termos de publicações. Publicação em revista científica. E quem controla a revista científica? Eles controlam. Então, assim, você tem que ter publicação na revista científica, para você, inclusive, defender o mestrado, para você defender o doutorado. Tinha até a história de uma amiga minha que estava com a tese de doutorado pronta, passou no exame de qualificação, que é aquela primeira defesa, né, a pré-defesa. A banca elogiou muito. Falou, daqui 15 dias você pode fazer a defesa, que é o prazo limite que estabelece prazo mínimo, né? Mas ela teve que esperar mais de 6 meses, porque faltava a publicação de um artigo científico numa revista. Então, tinha que ter uma publicação. E aí, você tem que fazer, assim, uma ginástica muito grande para você conseguir publicar. Ela, no caso, felizmente, conseguiu publicar, e aí, assim que saiu a publicação, ela defendeu. Aí se titulou com o título de doutor. Foi praticamente um milagre, né, nessa atual conjuntura. Mas, então, eles controlam, por exemplo, todos os programas de pós-graduação que a gente chama de estrito sensu, que é mestrado e doutorado. Para entrar num programa daquele, o aluno tem que ter já um histórico. Você tem que ter um histórico, pelo menos uma iniciação científica, publicação em revista científica, senão você não entra no mestrado. Você tem que ter um orientador, e às vezes as pessoas falam assim, mas é verdade que o aluno tem que concordar com o orientador? É a questão que as pessoas às vezes não entendem como é que funciona o processo. O orientador está lá. Se você quer ser orientando dele, você tem que entrar com um projeto que é a área de estudo dele. E a CAPES, inclusive, que é a agência reguladora que controla isso, ela é a financiadora, mas também ela que regula, que dá as notas, né? Então, a CAPES estabelece isso. Por exemplo, até recentemente era até 5 orientandos por orientador. Não podia ter mais, agora acho que foi para 10, né? Então, o orientador, o professor, ele tem uma linha de pesquisa. Ou ele faz parte de uma linha de pesquisa. Todo projeto que ele vai orientar tem que estar na linha de pesquisa dele. Então, ele não precisa ser arbitrário para ele não aceitar alguém que vai discordar dele. Isso já é uma norma. Ele não deve aceitar ninguém que seja fora da linha dele, porque senão não vai pontuar para ele. Então, se você não tem esse engajamento já previamente, entra no mestrado. E se você entrar, você não sai. Você não entra no doutorado. Sem o título de doutor, você não vai dar aula em nenhuma universidade, nenhuma faculdade particular, você não vai dar. Então, eles controlaram todos os caminhos. E tem gente com o título deles, né, sobrando no país para pelo menos mais 20 anos. Teve um concurso lá em Barreiras, na Bahia, que até um colega de departamento, que era colaborador, que era temporário, foi fazer o concurso, tinha uma vaga e tinha 80 candidatos, todos com título de doutor, para uma vaga. Então, isso significa que... E todos que pensam da mesma forma. Esse é o detalhe, né? Então, qualquer solução via universidade, qualquer mudança, você tem que pensar em 30 anos. Se começar a mudar agora, né? Porque do Lula para cá, piorou, né? Porque a universidade ela amplia. Porque, assim, quanto menor ela for, ela pode ser melhor. Quanto maior ela for, você vai ampliando esse tipo de gente nessa pirâmide, né? Porque é uma pirâmide também, né? Você estuda, faz um curso universitário para você dar aula na universidade.
Então dá a impressão de que, olha que legal, mas não tem lugar para todo mundo. Essa pirâmide, uma hora, ela não quebra a corrente. Suporta, né? Né? A quantidade de pessoas. Porque não tem como. O senhor disse 30 anos, e essa quantidade de tempo assusta a direita, porque a direita aqui no Brasil, ela não é acostumada a pensar, né, nesse longo prazo. Muitas pessoas, e eu não estou generalizando, evidentemente, elas querem soluções para ontem, mas o senhor mesmo disse, e isso é verdade, uma solução via universidades não demorariam menos do que 3 décadas. Agora, o senhor falou do Yuri Bezmenov, inclusive a gente tem 2 lives aqui com o professor Aramis de Barros, antigo professor do Instituto Burke aqui de São José dos Campos. Nós falamos justamente sobre ele, inclusive o título da live é O Aviso de Thomas Schumann ao Ocidente. São 4 horas de live, cada uma tem 2 horas, e o assunto ficou excelente. Salvo engano, foi há 2 anos atrás. Outra coisa também, professor, que foi bem citado pelo senhor, essa questão do tempo, essa questão do funil. Muita gente, e esse é um pensamento comum no Brasil, né? Educa-se os filhos dos brasileiros para que eles atinjam o clímax da vida, que é a matrícula numa faculdade, né? Inclusive, muitas pessoas preparam os filhos a vida inteira para conseguir fazer o Enem, para conseguir entrar numa faculdade, e assim, né? Não sei exatamente o que o senhor pensaria a respeito disso, mas chega a ser até uma ingenuidade dos pais. Eles estão lançando os filhos na fogueira, né? Inclusive, todo esse processo de preparação do cidadão brasileiro para entrar numa universidade seria como se fosse uma adequação da mentalidade dele à mentalidade da universidade, não é isso? E um problema que eu vejo é que tem muita gente entrando nova demais. Eu tive uma aluna que tinha 16 anos no primeiro ano. Então, precisa ir mais velho para a universidade. As pessoas de qualquer área precisa primeiro fazer um curso técnico. Sei lá, o cara quer fazer enfermagem. Faça um curso técnico de enfermagem primeiro. Trabalhe um pouco, trabalhe um ano como técnico de enfermagem, vê se é aquilo que você quer. Eu quero fazer medicina. Faça primeiro um técnico de enfermagem, vá conhecer o dia a dia e vai dando tempo para você se amadurecer um pouco mais. Porque boa parte dos problemas surge que você tem um lado a pobrada, que entra na universidade pública, na área de humanas, aqueles sujinhos, malacafentos. Aqueles caras é que vão parar no STF. Aqueles caras é que vão... Eles ou irmãozinhos parecidos com eles é que vão estar lá em cima daqui a alguns anos. Então, fica de olho. Os riquinhos, aí acontece, inclusive na minha universidade tinha muito isso, né? Você pega o pessoal mais da área agrária, ciências agrárias, passou no vestibular da universidade, o pai já dava um carro, às vezes um apartamento. E aí, o menino sai lá do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, aí chegava em Maringá, uma cidade de porte médio, 400 mil habitantes, né? Uma vida universitária, digamos assim, de muita diversão, né? De muita diversão. E aí não se aplica ao estudo propriamente dito. E o pai fica torrando dinheiro com o filho fazendo a farra, né? Então, os jovens precisam entrar na universidade mais tarde, estão entrando muito cedo. Não precisa ter pressa. Se você tem um filho para fazer a universidade, faça ele entrar na universidade com 23 anos. Antes disso, coloque ele para trabalhar. Se você tem grana, se você tem uma empresa, bota para trabalhar na sua empresa primeiro. Ou vai fazer um curso técnico, para ele ter uma noção. Que aí, quando o cara entra já mais amadurecido na universidade e conhecendo o mundo real, ele está praticamente vacinado daquelas bobagens que vão ser ensinadas lá. E aí a gente começa a pensar assim, né? Pô, para a maioria dos casos, né? Não são todos os cursos, mas para a maioria dos casos, se o que eu vou aprender lá não é algo útil para a minha profissão, por que eu vou entrar lá? Sim. Né? Aí você olha para as grandes corporações, inclusive Microsoft e outras, né, da época também,
eles não exigem mais curso universitário para seus técnicos. Não exigem mais. Por quê? Porque eles sabem que cobrar um curso universitário é cobrar uma bobagem que não serve para nada. Que geralmente. E tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não pensam nisso, né? O que é um texto que se trabalha? Vou pegar na minha área que eu conheço melhor, né? Só para fazer uma comparação. Um texto que o professor dá na disciplina, e aquele texto já é um texto, pelo menos deveria ser, um texto já bem testado, digamos assim, né? É um conteúdo já testado, porque até aquilo virar publicação em um livro ou em uma revista científica, demora, tem um período. Você vai para as outras áreas técnicas, por exemplo, é a mesma coisa. Até um conteúdo virar um texto científico, passar pelo crivo, revisão dos pares, ser publicado, e depois de ser publicado, até aquele texto ganhar notoriedade no segmento, você gasta aí 5, 10 anos. Né? Sim. Então, quando você olha o último artigo que o professor está dando em sala de aula, ele já tem 10 anos ou mais que ele foi produzido, aquela conclusão. Nas áreas de TI, por exemplo, e algumas áreas de engenharia de materiais, até na biologia, né? 10 anos, meu filho, o negócio já virou, já não vale mais nada. Então, você está estudando numa perspectiva de futuro com os olhos do passado. Então, assim, não. Por isso que nada de bom, geralmente, nada de bom sai das universidades. E até eu coloco no livro aqui também, né, a questão da ciência. A ciência ela ocorre fora da universidade. A pessoa tem aquela impressão, né, que lá na universidade tem todo o povo tarado pela ciência, né? Os caras salivam, olham para um laboratório. Não, ali, gente, ali todo mundo é funcionário público. Calma lá, né? Calma lá. Devagar com a dor que o santo é de barro. Aqui é devagar. Então, os experimentos inovadores, geralmente, eles estão na iniciativa privada, nos laboratórios privados, inclusive. Né? E esses laboratórios é que acabam produzindo coisas novas. E até eu desenvolvo aqui também o cara o chamado pai da microbiologia, né? O cara era um mascate. O cara não era professor universitário, o cara era um mascate. Aí você pega também um outro cara lá, o Warren Buffett, né? Aquele bilionário americano. O Buffett, ele até deu aula na universidade, né? Mas ele não aprendeu nada na universidade. Ele virou bilionário sem passar por um curso de economia, porque se passa por um curso de economia, a tendência é que você não vai ser importante. Sim. A propósito, o presidente da Itaipu Binacional, o Enio Verri, meu conterrâneo, fomos colegas de curso, eu dava aula no curso de economia, ele também dava aula no curso de economia, eu dava história econômica geral, ele dava teoria econômica marxista, nós ficávamos de sala frente a frente no mesmo corredor, né? Olha a cabeça do NVR, que é um economista que já tem um certo prestígio dentro do PT, tanto que preside a Itaipu, destinou aí 81 milhões de reais para o MST via uma cooperativa. Olha o que tem na cabeça dessa gente. Né? Então, não se salva. Digamos assim, da universidade, você só espere o pior. Espere o traseiro da tertuliana lustosa. Isso é o melhor que ela pode oferecer. Bom, professor, o senhor falou da questão das grandes corporações não contratarem mais ou não exigirem, pelo menos, pessoas que tenham um ensino superior. Quem falou muito tempo disso foi o professor Olavo também, né? Inclusive, ele chegou a dizer coisas meio extremas, e eu vejo também dessa forma, o diploma como sendo simplesmente um papel pintado, né? Porque o diploma, infelizmente, não atesta o conhecimento das pessoas. O camarada, ele vai lá, se forma,
num curso de humanas, mas a única coisa que ele aprende é fumar maconha e mostrar o traseiro, como a lustosa aí que o senhor falou. Mas, entrando já na última parte da live, professor, eu queria entender o seguinte: o senhor não achou que o título do livro é um pouco forte, não? Se não, por É. que não? Não, é forte, sim. O marqueteiro foi eu mesmo, né? Eu que bolei esse título. Eu pergunto isso mesmo Era, a título de curiosidade, porque não, para mim esse era o sentido de chocar mesmo, né? Porque nesse livro, eu vou descrevendo aquilo que estava. Até porque eu conheço como poucos, digamos assim, as engrenagens da universidade. Não tem nenhum livro que aborda algo semelhante. Porque, como eu convivi só no Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o Conselho Superior da Universidade, eu convivi 20 anos no Conselho de Ensino e Pesquisa. Então, participei de Câmara de Graduação, Câmara de Pós-Graduação, sei como funciona a máquina universitária. Conselho de Centro, participei de 4 anos. Então, enfim, assim, eu tenho 24 anos de conselhos superiores na universidade, além da chefia de departamento, chefia de curso que eu desenvolvi, que eu fiquei durante 4 anos. Eu fui coordenador da turma que chama PIBID, né? Programa de Iniciação à Docência, Programa de Iniciação aos Professores, uma turma de 28 alunos sob a minha supervisão. Então, eu conheço por dentro como funciona a máquina, né? E aí, assim, acho que eu tinha essa obrigação, porque você nunca sabe. Eu sempre penso assim, eu posso morrer amanhã, né? Se eu morro amanhã, então eu vou deixar uma coisa pronta, né? Vou deixar pelo menos um legado para que as pessoas vejam que eu que tenho esse conhecimento passei para frente. Se querem jogar fora, se não querem, tudo bem, mas a minha parte, se eu quando produzir esse livro, sempre imaginei, se ninguém lê, não tem problema, eu já fiz a minha parte, né? A gente tem que cumprir o nosso dever. Os resultados não dependem da gente, dependem dos outros. Então, por isso que eu fiz esse livro. Tem alguns capítulos dele que eu estou utilizando, remodelado, obviamente, no livro novo, que se chamará A Metástase Social, né? Que aí é um tema um pouco mais ameno, mas que aí eu vou mostrando outros aspectos, desde a questão da agenda woke, né? E um monte de outras coisas, que que toda a porcaria, todo o lixo intelectual que permeia a cabeça das pessoas hoje, da sociedade, das instituições, esse lixo é produzido na grande usina de lixo chamada universidade. É de lá que sai. Não imagina que tenha uma coisa que esteja fora da universidade. É lá que lá é o canteiro, o grande canteiro, onde você semeia, rega, aduba, bota calcário, né? E depois os frutos vão sendo distribuídos para a sociedade como um todo, né? Então, esse é uma questão assim que as pessoas precisam se inteirar, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, tem uma inversão de valores. Tá, e daí? Você acha que a inversão de valores ela ocorreu porque, de repente, alguém era preguiçoso? Alguém era hedonista? Não. A inversão de valores ela é desenvolvida passo a passo. Começa com Engels. Se for olhar um pouquinho, começa até com Rousseau, né? Mas com Engels, que é mais sistemático, né? Origem do Estado, da família, da propriedade privada, começa ali, né? Aí você vai tendo a cria, né? As crias, você acaba desembocando no movimento feminista. Então, tudo que você tem de ruim na sociedade de hoje é resultado da universidade. E lembrar, eu sou chato, né? Mas eu sempre gosto de falar. Os 9,58% do total do ICMS do Estado de São Paulo, de tudo que o Estado de São Paulo arrecada em ICMS, é destinado para USP, Unesp e Unicamp. Essas 3 universidades paulistas torram 9,58% da arrecadação do ICMS. é só a maior E arrecadação do Brasil, né? é uma arrecadação, digamos assim, do maior estado da União, mais ou menos 30%, 33%, né? E o pior, que
eu um dia conversando com uma autoridade aqui do estado de São Paulo, eu falei dessa lei. Ele falou, não, mas não é uma lei, é um decreto, certo? É um decreto que o governador de plantão pode tirar, se ele quiser. Mas ele não quer. E por que ele não quer? Porque ninguém quer mexer com a universidade. Eu encaminhei, na época do Estado do Paraná, para o Zé Richa, que era governador na época, uma minuta que levaria à redução da demanda de funcionários e professores nas universidades de, no mínimo, 30%, sem fechar curso. Mas dá para fazer mais. Ou você pode reduzir 30% dos professores, e aqui uma tabelinha, inclusive, ninguém precisava ser demitido, não. Era só esperar que a própria natureza se encarregava, né? Tem as demissões, as aposentadorias, as mortes, né? Então, você acredita? Pode acreditar. E a pessoa que eu enviei entregou para o governador. Eu nunca recebi uma resposta. Ainda falei, eu não quero aparecer. Eu dou todas as dicas, sei como fazer, né? Eu entrevista também, uma vez entrevistando o vice-governador do estado de São Paulo, seu conterrâneo Felício Ramute, eu falei dessa proposta, só que eu não apresentei para ele, só falei. Também ninguém nunca teve interesse em perguntar como que faria, né? Por quê? Porque ninguém quer mexer com as universidades. Falta culhões. Falta culhões. Ninguém quer mexer, porque vira um inferno, né? Sim. Então, Tarcísio mexeu com a Sabesp, já foi o... E um detalhe também que eu acho que dava para mexer, mas para mexer, as pessoas precisam entender primeiro como que a coisa funciona. E as pessoas tendem a ter um certo receio e sempre acreditam nessa ligação da universidade com a comunidade e que, olha, eu tenho certeza que, inclusive, o Tarcísio acredita, ele ou qualquer outro governador, estou dizendo ele por acaso, né? Que nas universidades paulistas, por exemplo, lá tem um celeiro de cientistas. Mas é verdade, professor. Infelizmente, esse é o pensamento das massas, né? Porque as universidades vendem isso. Inclusive, uma das coisas que essas instituições vendem é que falta verba. Então, na mente de qualquer brasileiro médio, se você for falar qual o investimento o Brasil deve fazer para o futuro, investir em educação, como se o Brasil já não investisse. O senhor falou 9, alguma coisa do ICMS, né? É dinheiro pra caramba. É dinheiro demais. As pessoas não têm noção da quantidade de dinheiro que é dispensado às universidades, né? Então, não falta investimento. O que falta é trabalho sério mesmo, é comprometimento com o saber, né? Então, mas eu avanço novamente no meu ponto. Dinheiro público não pode ser investido em educação. Sim. O Theodore Darnell tem um livro dele, inclusive ele mostra isso. Nos países, tem um país da África que faz um investimento pesado em educação, e quando você faz um investimento público pesado em educação, o desenvolvimento vai para trás, não vai para frente. O efeito é o contrário. Então, assim, o que teria que fazer para melhorar a sociedade é encolher o tamanho da universidade pública. Até a obrigatoriedade em estudar é um regresso no saber. A obrigatoriedade de todos estarem matriculados até a conclusão do ensino básico, ela é um objetivo dos professores, né? Arrumar emprego. Sim. Tem nada a ver com o aluno. E se for olhar dentro da mentalidade marxista também, isso daí é um instrumento de doutrinação nato. É alienação familiar, a mãe vai trabalhar, deixa o filho na creche, desde a creche até o final do ensino fundamental, a criança vai aprender marxismo.
esse seria um intuito mais clássico, mais nobre para a causa ruim. Nós temos até uma sorte, viu, Christian? Porque o corporativismo ele se torna maior do que o interesse ideológico. Sim. Até o meu colega que morreu lá, que era da Universidade, Moacir José da Silva, autor daquele livro, Iodo, Água e Sal. Recomendo, hein? Quem quiser comprar esse livro nas lojas que revendem os filtros Purifique, tem lá para vender esse livro. Tem online para vender. Ele sempre dizia assim, a nossa sorte é que os comunas foram todos para a universidade. Então, os comunistas mais valiosos, mais valorosos, foram para a universidade. E a universidade é um lugar assim que é uma terra árida, que a tendência é, se a planta não for muito resistente, ela perece. Porque é o lugar da vagabundagem. O professor, gente, o professor... Ociosidade. Todo mundo é TID, tempo integral, dedicação exclusiva, na universidade. Né? Você não pode ter outro emprego, senão você perde lá 55% do valor do seu salário ou 75%, dependendo da universidade. Então, você não quer ser TID, você quer ser TID, você não quer ter outro emprego. Aí você é TID, você dá 8 aulas por semana, se você não tiver cargo de chefia. Se você tiver, você dá 4 aulas por semana. Certo? E tem colegas, aí até duro falar isso, que dá 4 aulas no horário noturno. Eu conheci um professor lá da universidade que ele dava 4 aulas em 40 minutos. 4 aulas daria 4 vezes 5, 200, dava 40. Né? E ele era super popular, os alunos gostavam dele, amavam ele. Tem aluno que não vai gostar, né? Então, assim, a universidade ela não faz mais mal para a sociedade devido à vagabundagem que prevalece nas universidades públicas. Aí, quando se compara com as particulares, em certo sentido, faz mais mal do que a pública. Porque o cara vai lá, vai dar aula, tem aquela Unicesumar mesmo, né, que era da minha cidade, né, foi criado lá. Se o professor soltasse a turma antes do horário, 10 minutos antes, tem um bedel que cuida das salas, né? Esse espécie de bedel que cuida do corredor, ia perguntar ao professor. Ele tinha que fazer um relatório. Se o professor soltasse duas vezes com mais de 10 minutos antes do horário do sinal, ele tinha que dar explicação para o diretor. Então, ele tinha que dar aula até o final do período mesmo. Então, quando trata-se de doutrinar, como é o próprio caso das PUCs, né? As PUCs são centros de doutrinações assim, muito pior do que a federal. Você não tem a menor dúvida quanto a isso. Vai ser doutrinado mesmo. Quando a gente recebe aluno, eu sempre dei aula no primeiro ano, né? Recebe aluno no primeiro ano, eu sempre perguntava para todo mundo de onde você veio, que colégio e tal. Os que vieram da universidade, da escola pública, por exemplo, de segundo grau para a escola pública, geralmente ele era melhor trabalhar com ele, porque ele não estava doutrinado. Às vezes ele era assim, escrevia mal, lia mal, tal, mas ele estava com a cabeça limpa. Como se trata de gente bastante jovem, não dava para trabalhar com essa pessoa. Agora, quando alguém que vinha de colégio marista, por exemplo, né, que é um colégio que leva a sério, dá aula do começo ao fim, ele já vinha com a doutrinação, era muito difícil trabalhar com aquele aluno. Ele já chegava comunistinha na universidade. Né? Então, nesse caso, o mais é menos e o menos é mais. Na escola, por que a escola pública doutrina pouco? Porque tem ano que tem greve o tempo todo, o professor está com depressão, até porque as escolas viraram lugares, digamos assim, lugares insanos, né? Lugares de insanidade, lugar doente. Os professores entram em depressão, ficam doentes mesmo. Né? Claro que tem uns que fazem também de corpo mole, mas boa parte sofrem com aquela atuação, que é assim, se você quer condenar alguém a ter uma vida desgraçada, você recomenda a essa pessoa
ser professor da rede pública, né? Então, não tem disciplina na sala de aula, então até a doutrinação acaba sendo difícil, né? Sim. Bom, professor, já estamos aí nos nossos finalmente. Tem alguma consideração final que o senhor queira fazer? Bom, eu agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição. Ontem mesmo fiquei com a live com o povo lá de Maringá, do Grupo Farol, fiquei 2h30. Hoje está fraquinho, 1 hora que nós estamos falando aqui, está mole, né? E é só para registrar, então, se alguém tiver interesse, os tumores são, as universidades são os tumores da sociedade, e o outro livreto meu aqui, cadê? É o Contra-Golpe de 64, tá? Livrão. Esses 2 livros, faço venda direta, Brimo faz preço baratinho, os 2 por R$100 com frete grátis, ou R$50 cada um, frete grátis também, eu pago o frete, né? Aliás, o consumidor paga o frete, eu só coloco nesse valor aí já, né? Porque quando as pessoas falam frete grátis, dá a impressão que o vendedor está dando de graça, né? Não, o frete já está incluído nos meus cálculos, né? Então, é isso aí. Depois, se tiver como, pode até deixar meu contato, meu WhatsApp, e eu faço venda direta. Tem também aqui para quem é de São José dos Campos, tem na livraria Curitiba. Fica lá no shopping, acho que é no Via Vale, né? Lá tem o livro à venda. Tem o livro à venda também na Amazon, né? Na Amazon tem. Está acho que um pouco mais caro lá. Esse aqui tem na Amazon com o eletrônico só, o e-book, né? Mas tem na livraria Curitiba, tem o livro impresso. E tem eu que vendo mais barato do que a livraria. Da mão direto da fábrica, né? Do produtor do livro. Mas maravilha, professor. Muito obrigado pela sua disposição. Quero registrar aqui a Cristiana, o João Nunes, meu pai, o Paulo Paiva, que disse: eu gosto de ouvir o professor Itamar, e agora completou com Cristian. Obrigado. Inclusive, ele está sempre lá na rádio com a gente, professor. Está sempre ouvindo a nossa transmissão lá. Vamos ver, tem mais gente aí, mas agora já sumiu no chat. Bom, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, professor. Até uma próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Amém.